Fala, senhores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Dando continuidade ao nosso curso de Introdução ao Estudo do Direito, vamos para a aula de hoje, aula de número 4. Nós falaremos hoje sobre norma jurídica. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Pronto. Então, senhores, retomando, hoje nós falaremos a respeito da norma jurídica. Lembrando a vocês que neste curso nós saímos aqui da base, do conceito, da concepção, da etimologia da palavra direito e vamos para um apanhado de conceitos, teorias, princípios importantes para que você possa compreender o direito e a gente possa então dar continuidade ao estudo das partes gerais, partes especiais do direito penal, do Código do Processo Penal e afins. Particularmente, eu acho que é muito importante trazer aqui, antes de tudo, temas introdutórios, trazendo alguns conceitos, como o que é o direito, a norma jurídica, a validade, a eficácia da norma, os princípios gerais do direito, de onde eles vêm, a sua origem, de que maneira são aplicados no ordenamento jurídico e entre outros. Então, sem mais delongas, hoje nós falaremos a respeito da norma jurídica. E o que é a norma jurídica, pessoal? A norma jurídica, ela é, como dito aqui pelo Congresso Nacional, é a manifestação de autoridade de quem, senhores? Do Estado, que expressa preceito obrigatório imposto, ou seja, a norma, mais uma vez, como imposição por parte do Estado, ou reconhecida como tal, destinado a reger relações jurídicas entre pessoas e entre elas e o Estado. Conceito aqui do Congresso Nacional, se vocês buscarem aí no site do CN, Congresso Nacional, vocês verão lá, ao se tratar de norma jurídica, o conceito, certo? E aí, o doutrinador Paulo Nader também diz pra gente que a norma jurídica é uma conduta exigida ou modelo imposto de organização social. Lembrando que eu já disse a vocês nas aulas anteriores que tudo o que rege o direito está relacionado às relações sociais, aquela necessidade dos povos desde a antiguidade de reger, de controlar, de modelar a vivência em sociedade. Então, resuminho aqui agora do professor, norma jurídica nada mais é que uma regra de conduta imposta pelo Estado para controlar a vida em sociedade, garantindo a nós, todos os cidadãos, a ordem e a segurança. Ordem e segurança, então, ao meu ver, é a finalidade da norma jurídica. Seguindo, senhores, vamos falar sobre as principais características da norma jurídica. Primeira característica, imperatividade. A norma jurídica como um comando, ou seja, uma ordem emanada, imposta pelo Estado, impondo a nós, cidadãos, deveres e condutas a serem seguidas. Se retornarmos aqui no conceito do Congresso Nacional, nós veremos que é a manifestação de autoridade do Estado que expressa preceito obrigatório. Aqui está então a imperatividade. A norma ela é imposta pelo Estado. Outra característica da norma, senhores, coercibilidade. E a coercibilidade está relacionada com a possibilidade ou não da sanção estatal, seja por meio do uso da força, para garantir ali o seu cumprimento ou não. Então,
A coercibilidade, perdão, da norma possibilita ao Estado, às autoridades policiais, aos agentes de polícia, a aplicação da sanção ou do uso da força física para que seja então garantida o seu cumprimento. A norma jurídica, senhores, também é dotada de generalidade. Professor, a norma jurídica então ela é generosa? Não. Generalidade nos remete a um grupo geral, ou seja, a norma ela se destina a todos e sem exceções todos os cidadãos. Mais uma característica da norma: a abstratividade. Professor, que raio de palavra é essa? Senhores, basicamente eu dizer que a norma ela possui abstratividade ou que ela é abstrata significa que a norma jurídica ela não vai tratar a sua matéria de um caso específico ou um caso concreto, mas sim de hipóteses genéricas. Percebam, senhores, que quando o legislador ele cria a norma, ele não destina ela a uma pessoa ou a um caso específico. Essa norma é específica para o professor Breno mediante a atitude que ele tomou. Não, senhores, muito pelo contrário. A norma ela é redigida, escrita e imposta de maneira abstrata, englobando ali hipóteses genéricas. Ou seja, vamos de exemplo, quando o legislador diz ali que matar alguém é crime, percebam que essa norma ela não está tratando de um caso concreto, ou muito menos de um caso específico, de um homicídio específico, mas sim ela nos traz hipóteses genéricas, dizendo que, de maneira implícita, qualquer pessoa que matar a outra responderá pelo crime de homicídio. Percebam que aqui não há um caso concreto ou um destinatário, uma pessoa específica. A norma está ali de maneira abstrata, pronta para ser aplicada a quem agir aquela conduta que haja em desacordo com ela. Mais uma característica, senhores: hierarquia das normas. As normas elas são organizadas de maneira vertical, senhores, devendo então as normas inferiores respeitar as normas superiores. Aqui eu venho lembrar a vocês ali do conceito da norma fundamental de Hans Kelsen, que traz ali aquela pirâmide para nós, né, com a superioridade das normas, né? Tem as normas hipotéticas fundamentais superiores ali, que estão lá em cima, as legislações superiores, né? Constituição, os códigos, e aí vem descendo para as leis municipais, leis estaduais, municipais, e entre outras afins, né? Então aqui vale dizer que as normas elas possuem hierarquia, ou seja, elas são organizadas de maneira vertical, devendo ali então quem está embaixo respeitar quem está em cima. Rápido, simples e fácil. Classificação das normas. Retomando aqui, senhores, aqui me fugiu o nome aquela hora. É o triângulo lá de Hans Kelsen, onde ele traz a Constituição como a norma superior ali do Estado e abaixo as demais normas inferiores. Classificação da norma, senhores. Basicamente, a doutrina ela vai classificar a norma jurídica quanto a algumas peculiaridades da norma, ou seja, aqui a natureza, obrigatoriedade, sistematização e entre outras. E quando eu falo em natureza,
A doutrina traz para a gente que a norma jurídica ela se classifica em substantiva e adjetiva, sendo as normas jurídicas substantivas aquelas que criam, que declaram as mães, a mãe, né, no caso, aí quem cria, quem pare, os direitos e deveres. Então, senhores, quando eu falo de natureza, a norma jurídica substantiva é ela que cria, ela que declara, ela que nos traz ali a definição dos direitos e deveres a serem seguidos. Já as adjetivas, elas vão regular os procedimentos e os processos para a aplicação daquela norma, ou seja, para o cumprimento daquelas normas substantivas. Então, vale dizer aqui que a natureza adjetiva da norma ela está relacionada aos procedimentos e os processos, os ritos a serem seguidos pelas autoridades policiais, pelos agentes de polícia, pelos juízes, para o cumprimento das normas substantivas, que são, de maneira resumida falando, o que está escrito ali, o que define ali os direitos e os deveres, seja aí na Constituição, no Código Penal, no Código Civil e entre outros. Seguindo, a doutrina também classifica a norma quanto à sua obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Classificando a norma em imperativa, deixa eu trocar a cor aqui, imperativa ou dispositiva. Professor, o que você quer dizer quando você fala para mim que uma norma ela é imperativa, ou também chamada de congente, tá, senhores? A doutrina pode trazer aí para vocês o termo congente. O que nos diz, senhores? Basicamente que ela não pode ser modificada por vontade dos particulares, ou seja, por vontade do individual. Então, eu não posso ali, por minha vontade, modificar uma norma. Não posso chegar ali e falar, ó, a partir de hoje eu acho que a norma tal deve funcionar de tal maneira, prevendo tal coisa. E, por outro lado, quando eu digo que a norma ela é classificada ali quanto à sua obrigatoriedade de maneira dispositiva, ela me permite, ou seja, ela permite aos particulares convencionar ato de vontade. Muito se relaciona aqui com o contrato, senhores. O contrato nada mais é que a vontade de dois ou mais indivíduos que está ali convencionada, gerando assim normas ou com direitos e deveres a serem seguidos. Então, quando eu digo que a norma quanto à sua obrigatoriedade ela é dispositiva, é porque ela me possibilita, ou seja, ela possibilita que os particulares convencionem por ato de vontade. Exemplo a vocês, o contrato. Próximo, senhores, a doutrina também classifica a norma quanto à sua sistematização. Então aqui, no que se refere a essa classificação, a norma jurídica ela pode ser constitucional, gravem bem aí, anotem, constitucional, que fundamenta a validade das demais, mais uma vez, lembrando a vocês aqui a hierarquia das normas, então a Constituição Federal está lá no topo e ela fundamenta e valida todas as normas inferiores que seguem abaixo dela. Ela pode ser codificada, senhores. Ela se encontra incorporada aos códigos, ou seja, a norma ela está presente ali no Código de Processo Penal, no Código Penal, no Código Civil, no Código de Processo Civil, no Código de Defesa do Consumidor, e também podem ser esparsa, ou seja, a norma jurídica também se encontra de maneira isolada e trata de um determinado assunto. Vamos pensar aí na lei de crime ambiental. Nós temos ali uma norma esparsa. Ela está ali de maneira isolada e ela vai tratar exatamente daquele assunto, que é o meio ambiente, os crimes contra o meio ambiente. E
a norma ela também pode ser consolidada, ou seja, ela é fruto da reunião de várias leis. É um emaranhado, um apunhado de leis esparsas. Então, retomando aqui ao conceito de lei esparsa, que é aquela que trata de maneira isolada de um determinado assunto e que se juntam e disciplinam a mesma matéria. A título de exemplo a vocês é a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que traz ali várias leis esparsas que disciplinam a mesma matéria, qual seja o trabalho, os direitos trabalhistas. E deveres também, né, pessoal? Óbvio. Aqui, seguindo, a norma jurídica é também classificada pela doutrina quanto à sua sanção. Quanto à sua sanção. Classificam-se em mais que perfeitas, perfeitas, menos que perfeitas e imperfeitas. Então percebam, senhores, que aqui no momento da aplicação será analisado ali a classificação daquela sanção, que, como dito a vocês, podem ser mais que perfeitas, perfeitas, menos que perfeitas e imperfeitas. Professor, o que quer dizer uma sanção mais que perfeita? Anotem, senhores, esse conceitinho, anotem esses verbos, que eles serão muito importantes para que vocês consigam diferenciar aí as mais que perfeitas, das menos que perfeitas e imperfeitas. Então, quando eu digo que uma norma jurídica ela é mais que perfeita, ela determina a nulidade do ato jurídico. Determina a nulidade do ato jurídico. É aquele ato jurídico que viola o conteúdo normativo, ou seja, que viola uma norma, que viola uma lei, bem como a restauração do status quo anterior, além de combinar uma, deixa eu grifar em outra cor, para você não esquecer, sanção correspondente. Ou seja, senhores, resumindo o que eu acabei de dizer, a sanção mais que perfeita, além de determinar a nulidade daquele ato jurídico que foi praticado ali em desacordo com o conteúdo normativo, ela restaura o status quo anterior, ou seja, ela traz de novo, ela restabelece de novo o status normativo daquela lei que foi descumprida. Ou seja, o que eu estou querendo dizer a vocês é que se eu pratiquei um crime e foi aplicada ali a sanção para mim ali, além dela determinar a nulidade daquele ato jurídico que violou o conteúdo normativo, ela restaura o status quo anterior. Ou seja, ela vai me punir para que eu então volte ali ao status anterior de não descumprimento da norma. Ou seja, como se eu não tivesse praticado aquela sanção. E, como dito aqui, ela combina também a sanção correspondente. Perfeito, senhores. Elas estabelecem a nulidade ou anulabilidade. Então, vamos grifar. Estabelece a nulidade ou anulabilidade do ato jurídico, não havendo, porém, sanção a ser aplicada. Então, aqui, diferente da mais que perfeita, que além de determinar a nulidade, ela restaura o status e aplica a sanção, a norma perfeita, ela estabelece a nulidade ou anulabilidade, porém, não há que se falar em sanção a ser aplicada. Menos que perfeita, senhores. As menos que perfeitas, elas não possuem, ou seja, elas não anulam o ato praticado ali, aquela violação à norma jurídica, mas estabelece uma sanção para o infrator da norma. Então, aqui nas perfeitas, eu estabeleço uma nulidade ou anulabilidade, porém eu não aplico a sanção.
Já nas menos que perfeitas, eu não ensejo essa nulidade ou anulabilidade, porém, eu estabeleço uma sanção. E para finalizar, as imperfeitas, além de não acarretar a nulidade ou anulabilidade, elas não estabelecem nenhuma sanção para o caso do descumprimento do conteúdo normativo, ou seja, para o descumprimento da norma. Então, não acarretam a nulidade e não estabelecem qualquer sanção. Deu para entender, senhores? Tudo bem até aqui? Seguindo, a doutrina também classifica a norma quanto à sua vigência. Quanto à sua vigência. E, quanto à sua vigência, ela pode ser indeterminada ou determinada. Então, quando eu digo aqui, quando eu falo em respeito à vigência da norma, ou seja, é aquele tempo pelo qual perdurará a norma, percebam que no momento em que o legislador ele cria ali aquela norma jurídica, ele cria aquele texto de lei, ela traz consigo uma vigência, que pode ser ou não expressa. E essa vigência, ela pode ser indeterminada, ou seja, eu não tenho prazo para que cancele ali a sua vigência, ou seja, para que ela não produza ali mais os efeitos, não esteja vigente, ou ela pode ser determinada. Um exemplo de vigência determinada foi, se você bem se lembra, as leis que foram criadas ali em 2014 para a Copa do Mundo no Brasil. Esse apanhado, essa lei, a lei da Copa, ela foi criada com um prazo determinado, qual seja, até o fim do evento esportivo. Ou seja, encerrou-se a Copa do Mundo, encerra-se a vigência daquelas normas. Vamos lá para mais uma classificação. Quanto à sua fonte, as normas jurídicas podem ser escritas ou não escritas. Ou seja, elas podem ser escritas ali, produzida pelo Estado, produzida pelo Poder Legislativo, ali no Judiciário, ou não. Elas podem não ser escritas, que são aquelas normas costumeiras ou consuetudinárias, que está relacionada aos costumes. E eu já disse a vocês em aula anterior, quando nós falamos das fontes, né, do direito, e eu disse a vocês ali que o direito ele pode ser escrito ou não, ele pode ser produzido pelo Estado ou pode advir de... como eu posso dizer? Ele pode advir ali oh meu Deus, me fugiu a palavra. Vamos ler aqui, que acredito que eu vou lembrar da palavra. Então, ele pode ser produzido difusamente pela sociedade. Era exatamente o que eu queria trazer para vocês aqui, mas eu não achei a palavra correta. Eu queria dizer que quando eu falo que a fonte do direito ali, o direito ele vem de fonte não escrita, dos costumes, que é trazido ali de geração em geração, ele está relacionado ao fato social. Lembrei, senhores. Está relacionado, ou seja, ela é produzida por meio de um fato social, ou seja, ela é difusamente produzida pela sociedade. Mais uma, sistema jurídico. As normas jurídicas podem ser nacionais ou estrangeiras, ou seja, as normas seguidas pela nação, pelo Brasil, pela República Federativa do Brasil, ela pode ser nacional, ou seja, criada aqui dentro, ou pode advir de fora, normas estrangeiras, os tratados e convenções aí que os países assinam e decidem por si segui-las. Próximo, quanto à incidência territorial, as normas jurídicas elas podem ser comuns ou locais, ou seja, a norma jurídica ela pode ser para todos ali. Vamos pensar
numa norma aí superior, que em sua maioria ela vai ser ali comum a todos, mas eu posso também ter ali uma lei municipal, por exemplo, que seja específico àquela localidade. Lembrando, senhores, que a norma inferior tem que respeitar ali a norma superior. Elas não podem divergir entre si. Vamos falar agora sobre a validade da norma jurídica. A validade da norma jurídica, senhores, que é a condição pela qual ela integra o ordenamento jurídico. E quando nós falamos na validade da norma jurídica, a doutrina a considera como legítima, obrigatória e aplicável. Ela também exige conformidade processual, que está relacionada aqui ao processo de criação correto, ou seja, as maneiras em que se deve seguir o rito para que ela seja criada de maneira correta. Então, ela exige conformidade formal e material, que está relacionado ao conteúdo compatível com normas superiores, especialmente a Constituição Federal, que eu acabei de dizer a vocês anteriormente, que a norma inferior ela deve ser compatível e respeitar as normas superiores, em especial a Constituição, que, como dito a vocês, está lá no topo. E ela envolve 3 dimensões, senhores. Dimensão formal, que está relacionada ao procedimento. Dimensão social, que está relacionada à sua eficácia quanto à aplicação em sociedade, e a ética, dimensão ética, que está relacionada à justiça. Opa! Seguindo, senhores, e vamos falar agora de uma por uma aqui. A validade formal, senhores, que eu disse a vocês, está relacionada à vigência. Ela refere-se à criação da norma de acordo com o processo legislativo, ou seja, seguindo os ritos e procedimentos ali de acordo com o processo legislativo a ser seguido. E refere-se também à competência de quem a criou e o assunto tratado, seguindo sempre Constituição Federal. Certo? Vamos para a validade material, senhores. Validade material. A validade material da norma, ela avalia se o conteúdo da norma não contraria normas superiores. Mais uma vez, a relação aqui com a hierarquia das normas, como a Constituição. Validade social, senhores, está relacionado com a eficácia da norma. Diz respeito à aplicação da norma pela sociedade e sua observância. Anotem isso aqui que é muito importante. Verificando se ela produz efeitos. Ou seja, senhores, percebam que a norma ela não necessariamente depende apenas da vigência. Ela não pode ali apenas estar vigente. Ela precisa de eficácia, senhores. Ela tem que produzir efeitos numa sociedade. Lembrando a vocês que o nosso Código Penal aí é do século passado, meados do século do ano de 1940. Então, muitas leis ainda, senhores, apesar de ter a sua vigência, não tem mais eficácia, ou seja, não produz mais efeitos na sociedade atual, no século 21, no ano de 2026. E, por fim, vamos à validade ética da norma, que se refere à compatibilidade da norma com os valores de justiça, da sociedade.
Então, senhores, deu para entender até aqui as características da norma, como ela é formada, do que ela é formada? Eu espero que sim. E se restou alguma dúvida aí, espero que você deixe aí nos comentários para que a gente possa debater, conversar e procurar aí a melhor resposta e solução possível. Vamos lá? Vamos treinar? Então, aqui, questãozinha fresca, 2024 aí, cargo de promotor de justiça substituto de Santa Catarina. Sobre o jusnaturalismo, o juspositivismo e hermenêutica jurídica, julguem o item a seguir. Quanto às normas jurídicas, podem ser assim classificadas: perfeita, correto, disse a vocês que há a norma perfeita. Quando prevê a nulidade do ato jurídico, na hipótese de sua violação, menos que perfeita, quando não estipula a nulidade nem a anulação do ato que contraria e nem comina castigo ao infrator. Imperfeita, quando determina apenas a penalidade quando descumprida. Percebam, senhores, que aqui é pegadinha, né? O legislador, quem produziu aqui essa questão, veja que ele foi bem sacana. Ele trocou aqui alguns conceitos e alguns dos conceitos vieram faltando. Vamos retornar aqui para que você veja. As sanções perfeitas, senhores, ela estabelece a nulidade do ato jurídico ali praticado, em desacordo com a norma, não havendo, porém, a sanção a ser aplicada. E ali o que está de mais gravoso também na questão, quando falamos das imperfeitas, senhores, elas não acarretam nulidade e não estabelecem qualquer sanção. Então, retornando aqui à pergunta, nós vemos que, além de trocar os conceitos, há conceitos faltando. Principalmente aqui, quando ele fala em perfeita, determina apenas a penalidade. E eu disse a vocês, nós vemos agora que nem a anulabilidade e nem a penalidade. E aqui também no caso das sanções perfeitas, também ele diz aqui que prevê a nulidade do ato jurídico na hipótese da sua violação e termina aqui, não dando continuidade ao conceito. Então, gabarito correto. Errado, senhores. Essa questão está errada. Próxima. Do CESP aí, Sebrasp. Cargo de auditor fiscal, hein? Da Receita. Com relação à eficácia do direito e à legitimidade da ordem jurídica, julguem o item a seguir. A acepção técnico-jurídica da eficácia. Anotem, senhores, já disse a vocês que é importante no momento da realização ali da sua questão, anotar os principais termos, os comandos, as ordens impostas e pedidas ali por quem formulou as perguntas, para você não se perder e conseguir realizar aí a sua questão de maneira assertiva. Voltemos. A acepção técnico-jurídica da eficácia da norma jurídica diz respeito à sua efetividade no plano social quando há compatibilidade entre a norma e os fatos sociais. E aí? Vai, 5 segundinhos aí, responde para mim. Respondeu? Foi? Já adiantando a vocês, a questão está errada. E aí? Acertou? Não acertou? Não vale mentir, pessoal. Deixa aí nos comentários se você acertou ou não. E se você não acertou, eu recomendo que você volte aí um pouquinho à aula e reveja os conceitos quanto à eficácia e à vigência da norma. Se você retornar aqui, quando nós falamos sobre a eficácia, ela diz respeito à aplicação da norma pela sociedade e sua observância. Eu disse a vocês que muito importante, verificando se ela produz
efeitos. E aqui também refere-se à compatibilidade da norma com os valores de justiça. Então, alternativa errada. Ela não está relacionada com a efetividade no plano social, senhores. Ela está relacionada quanto à produção de efeitos na sociedade. Certo? Perfeito? Então, questãozinha aí errada. Última questão, senhores. Essa aqui foi para consultor técnico jurídico lá no Ceará. Considerando os conceitos de vigência, eficácia e efetividade da norma jurídica, uma norma válida não pode ter a sua vigência postergada? Mais para frente, senhores, nós veremos uma aula específica que pode sim, uma norma válida, ela pode ter a sua vigência postergada. É tema matéria para uma próxima aula, quando nós trataremos especificamente deste conteúdo. Alternativa B. Todas as normas vigentes têm eficácia e efetividade? Eu disse a vocês anteriormente que, por mais que a norma ela tenha vigência, muitas caem no desuso, perdem a sua eficácia, a sua efetividade por estarem atrasadas no tempo, senhores, por não acompanhar a evolução do conceito, da concepção de justiça aí do certo e errado da sociedade. Alternativa C. Sempre que uma norma jurídica não tiver mais vigência, automaticamente também não terá mais eficácia? Negativo, senhores. Mais uma vez, eu já disse a vocês que apesar de estar vigente, ela pode perder a sua eficácia. Não necessariamente de maneira automática, quando eu perco a vigência, eu perco a sua eficácia. Próxima, alternativa D. Vigência refere-se à validade formal, correto? A validade formal ou técnico-jurídica que pressupõe que tal lei tenha sido emanada por um órgão competente. A princípio, senhores, me parece a alternativa correta. Vamos lá para a alternativa aí. A norma jurídica que tem vigência, eficácia e efetividade não tem vigor? Está errada, senhores. Mais para frente nós veremos o porquê. Mas só com os conhecimentos da aula de hoje você já conseguiria achar a alternativa correta. E se você voltar, quando nós falamos da vigência, refere-se à criação da norma de acordo, senhores, com o processo legislativo, e relaciona-se à competência de quem a criou e o assunto tratado. Então percebam aqui que a vigência, corretamente, refere-se à validade formal que pressupõe que a lei tenha sido emanada por um órgão competente. Assim então, senhores, eu finalizo aqui a aula de hoje e espero que vocês tenham gostado. Deixa eu subir aqui. Senhores, espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o conteúdo. Mais uma vez eu repito, se você não entendeu, volte aí, ouça com calma, preste atenção, esteja num ambiente em silêncio, agradável, que possa fazer com que você compreenda aí de maneira mais fácil o conteúdo. Também peço que, se você ficou em dúvida de alguma coisa, seja no material, seja nas questões, aí deixa aqui a sua dúvida nos comentários para que a gente possa debater ali e chegarmos a um consenso, a uma conclusão. Senhores, aguardo vocês então para a aula de número 5, para que a gente possa aí dar continuidade ao nosso curso introdutório ao estudo do direito. Sigam firmes e forte abraço. Até a próxima aula.